da seletiva da PTO em Brasília. Ó, Rafinha, como é que tá? Ó, o cara aí, o cara já tá online. Deixa eu só travar aqui o comentário. Bora, Serjão. Pin comment, agora foi. Fala, galera, boa noite. Serjão, pede pra entrar aí que a gente já vai adicionando. Deixa eu botar aqui na luz. Agora vai. Boa noite a todo mundo. Vou chamar aqui o Serjão. Send request. Vou falar sobre PTO, sobre a prova da semana que vem. Fala, Serjão. E aí, beleza? O cara que salvou a live da semana retrasada. Que isso, que isso. É a internet, o Mundo Tri já pagou a internet da galera lá? Pagou. Mandamos agora, chegou o cheque, descontamos, tá tudo certo. Virou o mês, né? O cheque tá... O dinheiro veio pra conta. Como é que tá? Ah, então beleza. Então a próxima live não vai ter falha. Não vai. Bom, galera, apresentar esse cara que tá aqui do outro lado, Sérgio Tostes, é o organizador, é o dono da MKS, que organiza a prova em Brasília. Quanto tempo, Sérgio? Fez aniversário ontem, né? Cara, a MKS tem 20 anos, né? Fez aniversário dia 16 de maio e a gente trabalha com triatlon desde 1990. Tem 30 anos aí, 31 anos. Com triatlon? Isso. Eu tive... Desde a época da Pacalolo. Aí, onde é que era isso aí em Brasília? Conta um pouco disso aí. Então, a gente começou em 1990 com o triatlo Pacalolo, né? Uhum. Aí era uma prova por ano. E a gente fez 90, 91, 92. Inclusive, em 91, foi a primeira prova que o Alexandre Manzano ganhou de triatlon, foi o triatlo Pacalolo de 91. Qual a distância que era? A gente fazia na distância sprint triatlo, 750, 25. E naquela época, não existia circuito como era hoje, né? Você saía para pedalar 20 km na cidade e saía para correr 5 km na cidade. Não era circuito em cima de voltas. Entendi. E onde é que fazia? Onde é que era a largada ali? Já que eu sou de Brasília. Então, a gente fez a primeira edição, a gente fez no Kassab, que é muito próximo hoje à Ponte JK. A segunda edição a gente fez no Motonáutica, que é ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro da Vila Planalto. E a última edição a gente fez no Minas Brasília Tênis Clube, que é no setor de clubes norte. Caramba. Bom, quem não conhece Brasília ali, é tudo na beira do lago. Brasília tem muito clube, né? Tem muito setor e muito clube, né? Exatamente. Tudo na orla, tem bastante lugar. É legal que eu consigo imaginar, para ser de Brasília, imaginar sem a ponte, né? Que tem a ponte JK. Essa época... Tem saudade, cara, dessa época áurea aí do triatlon? Mudou muito, né? Ah, mudou muito. Com certeza era muito melhor, eu acho, na época. Porque era na base da força mesmo, do treinamento. Hoje o equipamento fala muito, né? Durante uma prova. Quem tem tecnologia tem vantagens, né? Mas antigamente era muito mais raiz as provas. E para você ver, a Via L4, por exemplo, onde já passou 70.3, já passou Endurance, coisa, não era nem duplicada. Era uma via para ir e voltar. E a gente fazia e não fechava o trânsito também, não. Tinha carro, tinha bicicleta, mas todo mundo respeitava e era show, assim. Nunca teve acidente. O triatlo nessa época em Brasília era muito forte. A gente tinha várias provas de triatlo, por isso que o Pacalolo a gente fazia uma edição só, porque a federação tinha várias etapas durante o ano. E também tinha uma Copa de Duatlon muito forte que era realizada na Esplanada dos Ministérios. Caramba, que legal. E falando, né, Brasília é a época de Manzan, Macedo, né? Essa escola que veio de Brasília aí que dominou o triatlo nacional por muito tempo. Manzan, Macedo, Mariano Rata, Glaé Menezes, Rafael Menezes, Rivaldo Martins, que hoje é responsável pelo triatlo aí no CPB. Então, cara, tinha muitas revelações. E muita gente hoje ainda competia naquela época, tipo João Carlos, Savini, Ernesto Azambuja. Essa galera hoje está na faixa etária. O João Carlos ainda está ganhando a prova da Copa Brasília na distância sprint, mas essa outra galera está disputando aí na faixa etária e está levantando caneco ainda. Os caras não largam o osso, né, cara? O Troféu Brasil de Santos, que você vê nessa época de 95,
94, desciam 3 ônibus de Brasília para competir em Troféu Brasil de Santos e carregavam um monte de medalha de lá para cá. Nessa época tinha muita prova pelo Brasil, você quer falar um pouco da história de triatlo? Tinha um circuito brasileiro que era muito forte, né? Tinha um campeonato brasileiro, a Confederação Brasileira tinha um patrocínio muito forte da Reebok, da Petrobras, tinha etapa da ITU em Ilhéus, então tinha um circuito muito forte. Brasília sediava uma etapa, Vitória sediava outra, Bahia sediava, o Ceará. Então isso fazia com que tinha um campeonato brasileiro de triatlo muito forte, né? E era nacional mesmo, né? Você está falando, tinha em várias regiões, então era realmente brasileiro mesmo, né? E tinha o título brasileiro, né? Tinha o ranking, onde você somava pontos durante o campeonato todo, e no final do ano tinha tinha o campeão brasileiro. Uma coisa que hoje quase não tem mais esse ranking, são promotores particulares que fazem os rankings, né? A confederação está tentando voltar com isso, mas ainda estão fazendo mais ou menos edições únicas. O circuito de longa distância da confederação seriam pelo menos 4 etapas, infelizmente, devido à pandemia, não se conseguiu fazer. O triatlo endurance faz parte desse circuito de longa distância da CBTRI, mas vamos esperar passar a pandemia para voltar tudo ao normal, né? Não, com certeza. E nessa época, não existia longa distância já? Nessa época, assim, fazia essa prova de longa distância em Brasília, quando você começou? Cara, existia o Ironman que o Djalma Madruga fazia em Porto Seguro, né? Que começou em Porto Seguro, aí depois levaram para o Rio de Janeiro, chegaram a fazer a largada em Angra dos Reis, aí chegava de bicicleta no autódromo de Jacarepaguá, que nem existe mais, né? Que foi destruído por conta da Olimpíada, e fazia corrida dentro do autódromo. Mas Porto Seguro foi muito forte o Ironman lá, né? Foi a primeira prova de longa distância assim, que teve, pioneira assim, no Brasil, foi Porto Seguro. Pô, dá para escrever um livro, hein, Sérgio? Só das histórias que você tem de Dá triatlo. para escrever. Tem muita história legal dentro do triatlo. Assim. Existe um grupo dentro do Facebook da galera das antigas do triatlo. E aí, durante muito tempo, as pessoas que participaram da história do triatlo iam postando coisas lá. Eu tenho muito material do triatlo a nível Brasília. Tem coisas muito antigas aqui, assim, que eu tenho, para você ver, eu tenho a ata da primeira reunião da Federação de Triatlo de Brasília, onde eu já fazia parte como diretor de Relações Públicas, e o Antônio Augusto, que era um funcionário do Banco Central, um coroa, já está aposentado, ele era, na época, o primeiro presidente da Federação de Brasília. Esse grupo é o Memórias do Triatlo, não é isso que chama? Isso. Tem muita coisa antiga lá. O Roberto Landver, que foi no auge do triatlo da Confederação, que o Calazans era o presidente, o Roberto Landver era o diretor técnico, inclusive foi técnico do Leandro, ele que lançou o Leandro aí para o triatlo. Ele tem muito material também. É riquíssimo o material dele, uma biblioteca muito rica. E é amante do esporte até hoje. Ele quase trabalhou. Eu convidei ele para ser um dos árbitros na prova da PTO em dezembro. Mas aí ele está com problemas de locomoção, porque também já treinou muito na vida lá, está com problema na cabeça do fêmur, não sei o quê, estava muito frio na época. Aí ele perguntou, é essencial eu ir? Eu falei, não. Eu queria te dar esse prazer de você, depois de muito tempo, voltar a trabalhar numa prova. Mas se para você, na questão da saúde, não tem como, então segura a onda e, se for o caso, vai lá na esquina lá e assiste a prova. Eu tenho até uma ideia, vou dividir com você que o pessoal está na live, que a gente tá só ajeitando a casa, mas a gente quer fazer um baú do triatlo, assim, toda vez, uma vez por mês, citar alguma prova histórica, então já tem agora até de onde a gente partir, depois a gente conversa, mas de viver isso, viver esse momento, explicar. Eu pude gravar agora recentemente gravei com o Barcelos e com o Macedo, semana passada, vai sair podcast com os caras, foi excepcional, e é legal ver de onde é que surgiu, e ainda mais tendo essa base de dados aí de Brasília e tudo, o nascimento. Barcelos é um pouco mais antigo, né, mas é o que começou mais cedo, né, 83, eu acho, a primeira prova dele. Mas pegar essa fase de Brasília, acho que a fase áurea do triatlo brasileiro é ser animal, de contar um pouco essa história. Inclusive, os títulos que o Manzan e o Leandro conquistaram, até hoje nenhum brasileiro conquistou, né? E eles têm muita história. E teve um outro projeto que a gente fez uma vez, inclusive teve uma época que estava tendo muito acidente aqui em Brasília, muitos ciclistas sendo atropelados, né, durante o treinamento, inclusive tiveram pessoas que faleceram. E aí a gente criou, e é um projeto que de repente a gente pode fazer de novo com o Mundo Tri. A gente fez um congresso sobre segurança no esporte de rua,
onde a gente chamou todos os órgãos responsáveis de segurança e convidamos atletas, convidamos o Comitê Olímpico Brasileiro e fizemos um congresso onde tiveram discussões, os atletas participaram, o técnico, todo que estava envolvido ao esporte, ao triatlo, participou e saiu coisa boa assim, desse congresso. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia fazer, é um congresso sobre segurança no esporte de rua, porque tem muita gente nova entrando na modalidade e muita gente que ainda não sabe, não tem experiência para pedalar numa estrada, pedalar com trânsito aberto dentro da cidade. Então, eu acho que era um gancho para a gente poder ajudar aí essas pessoas a terem vida longa no esporte, porque infelizmente tem alguns que sofrem acidentes e acabam interrompendo a carreira no esporte por conta desses acidentes, né? Não, vamos sim, acho esse tema bem legal. Brasília é uma cidade bem, para quem não conhece Brasília, é uma cidade bem abençoada com esse negócio de para poder pedalar na cidade, né? O Vista está aí também na live. Cara, Brasília é excepcional, as vias largas, tem acostamento, né? As vias são longas, largas e vai pela cidade, você não sai do perímetro urbano, né? Então você consegue pedalar 80, 90, 100 dentro de perímetro urbano. Então, onde a velocidade é mais controlada, você tem posto de gasolina a cada 3, 4 quilômetros, então você pode, né? Furar um pneu, tem onde parar, né? Pode comprar Pô, tô com esqueci o gel, tem onde parar, enfim, tem segurança, né? Mas é sempre bom ali, quando a gente pega o Pedrão ali, aquela fase ali tem que tomar mais cuidado mesmo. E a galera comprou a bike e esqueceu mas ainda não sabe como fazer com ela, né? Como se portar, né? Não, exatamente. E outra coisa, o Lago Sul aqui, que é um dos bairros mais nobres de Brasília, já tem essa cultura da bike, né? Então é muito legal você sair para treinar ali no lago, você consegue fazer um treino bom e tem o pelotão, que foi um dos primeiros, acho que em cidades capitais aí do Brasil, são poucos lugares que tem como Brasília, um pelotão de ciclismo saindo todo sábado, domingo e feriado, às 8 horas da manhã, os caras saem lá da QL2 e dão uma volta ao lago, pedal aí de 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros. Acho que são poucas cidades no Brasil que têm essa oportunidade. Não, Brasília é legal demais. E, bom, você estava falando da MKS, começou lá com a Pacalolo em 90, e aí a MKS surgiu oficialmente. Você saiu do triatlo e foi fundar a MKS, como é que foi? Não, aí a gente trabalhou, nessa época de 1990, eu ainda estava na faculdade de Educação Física, eu e minha esposa, aí a gente se formou, aí eu fiquei mais um tempo aqui, depois eu fui embora para o Espírito Santo, fiquei durante 4 anos lá, trabalhando com evento também, cheguei a ter uma equipe de triatlon lá, tive 2 lojas de material esportivo lá e uma empresa de evento esportivo. Na época, o Carlos Frois ainda não era nem presidente da confederação, era presidente da Federação Capixaba, o Márcio do Capixaba de Ferro era um dos atletas da nossa equipe, a gente dava treino para ele, e aí a gente lá trabalhou com duatlon, porque o triatlon já era muito forte lá, a gente trabalhou com duatlon. Aí depois eu voltei para Brasília, e aí em 2001 eu resolvi abrir a MKS Sports, e aí comecei, o triatlon estava muito derrubado aqui em Brasília, para você ver, a gente fazia a Copa Brasília, antes de ser Copa Brasília foi Copa Progressiva de Triatlon, eram 3 etapas no ano. Aí na primeira etapa era Sprint Triatlon, a segunda etapa era 1038 e a terceira etapa era o Olímpico. E para você ver, quando a gente começou, dava 30 atletas, 40 atletas na prova, quando a gente voltou para Brasília, né? Brasília teve problemas políticos aí na federação e afundou o triatlon. E aí a gente resolveu levantar o triatlo de novo. Aí começou com essa Copa Progressiva, depois virou Copa Pedacinho, que é o Pedacinho Pizza, que é a pizzaria mais tradicional da cidade, aí fez 30 anos agora, a gente fez 20, eles fizeram 30, sempre apoiou o esporte. E eu vi até uma declaração do André Vilarim, que é de Goiânia, né, que é técnico da equipe grande. Galera vinha para cá competir, só ia embora depois que passasse na Pedacinho e começou a pizza de banana. Sem a pizza de banana, eles não iam embora, entendeu? E aí teve a Copa Pedacinho, e depois, quando foi crescendo, aí a gente falou, não, vamos agora colocar a Copa Brasília para representar a cidade. E aí a Copa Brasília, esse ano, está na 13ª edição, né? Mas a gente está aí desde 1999, aí, levantando o triatlo de Brasília de novo. Não, o Vista falou, você é suspeito de Copa Brasília, é bem legal realmente de fazer, eu tive a oportunidade de fazer, e a gente já vai falar do Endurance também. E como é que foi, cara, em 2020? A gente já conversou offline, mas enfim, como é que foi aí
organizador de evento em 2020, agora 21 também, né? Como é que foi esse período aí para vocês, cara? Cara, é o que eu falo, eu não costumo reclamar das coisas, não. Eu tenho que agradecer a Deus todo dia, né? Primeiro que eu estou passando esse período todo sem pegar esse vírus, nem eu, nem minha esposa, nem minhas filhas. Segundo, cara, que 2020 ainda foi abençoado pra gente, porque querendo ou não, na hora que essa parada chegou, a gente já tinha feito a primeira etapa da Copa Brasileira de Teatro, já tinha feito a meia maratona das Pontes, já tinha feito uma ultramaratona, e a gente é uma das poucas empresas do Brasil aí que ainda conseguiu fazer 6 eventos físicos no ano de 2020. Aí, quando pegou a pandemia, ficou todo mundo perdido, ficou meio parado, não sabia quanto tempo isso ia durar, e aos poucos a gente foi se encaixando, criamos os nossos eventos virtuais, fizemos um Duathlon Endurance, que é uma prova tradicional que a gente faz em Brasília, a gente fez virtual, e aí depois a gente criou uns desafios, criamos um desafio que foi muito legal, que é o desafio da BR-040, que foi virtual de ciclismo, e aí tinha 1.200 quilômetros, que era o equivalente a Brasília ao Rio, tinha 700 quilômetros, equivalente a Brasília e Belo Horizonte, e tinha 500 quilômetros, equivalente a Belo Horizonte e Rio. E foi muito legal, teve um engajamento, foi o melhor evento virtual que a gente fez, né? Era tudo novidade. E para você ver, no último dia, que era para fechar o evento, tiveram várias equipes que resolveram ir daqui a Cristalina, por exemplo, pela BR-040. Então deu 100 quilômetros aí, foi muito legal, todo mundo participou. E você vê que o virtual, a gente ultrapassa as fronteiras, né? Teve gente de Lisboa, em Portugal, participando do evento. Cara, que legal. Mas você acha que fica, agora a opinião pessoal, ficam esses virtuais ou você acha que você tem vontade de continuar fazendo virtual, por exemplo? Eu vou continuar fazendo virtual, mas a gente pensa o seguinte, eu sou profissional de educação física, minha esposa também, a gente não fez uma competição virtual, a gente procurou pegar o lado do desafio. Por quê? A gente tendo esse histórico do esporte de alto rendimento, o virtual não são as condições iguais para todos, né? Então é diferente de uma prova física. Na hora que larga ali e dá o tiro, todo mundo está nas mesmas condições. E aí a gente procurou fazer como desafio. E tanto é que o kit mesmo do atleta, a medalha de participação, só depois que você concluía seu desafio que você recebia. A gente tem um conceito dentro da MKS Sport, tem nossos valores a serem trabalhados, e não é porque é virtual que a gente ia virar vendedor de camisa e vendedor de medalha. Então a gente continuou com essa pegada e a gente pensa sim em continuar com o virtual. Por que eu vou te falar isso? A gente percebeu que a gente atinge um público que não tem interesse em competir fisicamente, em estar ali lado a lado, eu e você, competindo. Por exemplo, tinha um amigo meu que participou de todos os eventos virtuais, que eu conheço ele há mais de 20 anos, e ele nunca participou de uma competição minha. E aí eu perguntei para ele, eu tenho intimidade, perguntei para ele, por que você não participa das provas? Cara, eu tenho minha bicicletinha, não é essas bicicletas de ponta, eu não treino que nem uns doidos, eu tenho vergonha de entrar na área de transição, só ter os caras top, não sei o que, eu prefiro, a hora que eu quiser, pegar minha bike, pedalar, fazer meu treino, colocar lá no Strava lá e fazer, realizar meu sonho, realizar meu projeto. Então, isso é o que eu falo, é o seguinte, existe um iceberg, tem a parte de fora do iceberg que está acima da linha da água e tem a parte de baixo que a gente não enxerga, que é muito maior do que a de fora. E é esse público que eu quero atingir. Trazer essa galera do virtual para um dia, de repente, ele fazer uma competição. Mas, querendo ou não, eu estou dando alguma oportunidade dele praticar a atividade física dele. Pô, legal, cara. Bom entender esse lado da galera do virtual, porque eu entendi para muitos lados, né? Foi um tapa-buraco para muitas empresas organizadoras de evento, né? Para poder ter algum faturamento, ou manter, né? Na verdade, mais um investimento em marca, né? De manter a marca viva do que o evento, mas é legal isso. Eu não tinha parado para pensar, porque às vezes a gente já conversou, eu com outros amigos também, com você, que a gente às vezes, o vício é um dos caras também, assim, a gente está no alto, é a ponta do iceberg. Então, você vê lá dentro de uma prova, tem, sei lá, 5%. Eu já fui, eu vou no pedacinho da pizza que é melhor, que eu ganho mais. Tá na linha da água. Tá na linha da água, aí tentando no palmateio ali, mas que a gente às vezes fala, puta, eu quero gerar conteúdo, e pensa muito em gerar matérias, por exemplo, muito avançadas, e às vezes a gente recebe perguntas de pessoas, fala, cara, eu quero começar, que bike eu compro, e às vezes é esse público que é legal realmente de atender. Eu achei, pode ser um caminho interessante esse, para voltar a trazer gente nova, né? Não, e é um mundo que a gente não enxerga hoje, é muito maior do que o mundo que a gente vive. Eu te falo que eu estou buscando oportunidades nesse mundo submerso em vez de buscar
no que já enxerga a MKS, entendeu? Você vê que sempre, todos os eventos da MKS, a gente sempre, e no virtual a gente fez isso também, a gente trabalhou distâncias diferentes para públicos diferentes, para dar oportunidade para todos, né? E aí a Copa Brasília de Triatlo é um exemplo, que é acho que dos poucos campeonatos no Brasil que o cara pode participar da prova de mountain bike. Porque o que acontece? Todo mundo tem uma mountain bike na garagem. Independente se ela é top ou não, você tem. E aí você sabe que o ciclismo foi uma das modalidades que mais cresceu durante a pandemia. Teve 43% de crescimento durante a pandemia. Só que muita galera que comprou bicicleta não é para competir. É para ir passear. Pô, eu faço trilha aqui perto de casa, aqui, que antigamente eu passava, era 2, 3 bicicletas. Última vez que eu fui fazer a mesma trilha lá, eu passei por 15. Para você ver o crescimento. E é o tiozinho, a tiazinha, criaram grupos de mountain bike e vão participar. E eu vi que esse projeto do mountain bike na Copa Brasília deu certo, quando há 2, 3 anos atrás, eu estava na saída da transição, a gente só tem um mountain bike na prova sprint e não tem faixa etária. Eu tenho 54, tu tem 40, a gente compete na mesma faixa etária. O que eu quero é colocar o doce na boca da criança, ela conhecer a modalidade. Tu gostou da parada? Quer levar para frente? Aí você compra uma bicicleta de triatlo, entendeu? Ou de speed, que é um investimento mais alto na modalidade. E aí onde eu vi que o projeto está dando certo. Há 2 anos atrás eu estava na saída da transição, eu vi um cara, brother, com uma bicicletinha mountain bike, nada top, com uma cestinha ainda na frente, com as garrafinhas dele, e saiu para pedalar e curtir. E fez a provinha dele lá, conheceu a modalidade, entendeu? Então o objetivo é esse. É claro que os ídolos, a elite é importante, porque tem para você se espelhar, principalmente os jovens, né? Uhum. Mas, cara, tem uma galera aí que tá migrando da corrida para o triatlon. O triatlon tá em alta. O Ferreira até aqui, o Ferreira 2272 falou aqui, comecei de mountain bike, é realmente impulsionador ter essa opção. E é o que você falou, né, cara? É nadar, pedalar e correr. Não importa se você tá com a bike de R$5 ou uma bike de $1 milhão, né? E o cara, é o que você falou, o cara pegou gosto, ele vai fazer. E às vezes o cara vai sempre fazer de mountain bike. Ele gostou e, pô, se for investir numa mountain bike, numa speed, numa TT, você vira, que nem o outro brincou outro dia, vira Fórmula 1, né? É só equipamento, tem que gastar todo o seu dinheiro em equipamento. E o cara poder fazer de mountain bike, se divertir, tá ali no. E eu aposto que o cara que fez de mountain bike com a cestinha se divertiu mais do que às vezes quem foi competir e não fez uma prova boa. E você precisa ver a repercussão que isso deu, porque tinha fotógrafo na prova, como corre para foto, outros. Meu irmão postou as fotos, foi para a rede social, uma galera dando força. É isso, cara. O esporte tem que ver, não é só o alto rendimento, tem que ver o geral, a qualidade de vida, entendeu? O brasileiro está ficando doente, o brasileiro está ficando obeso, com esse problema da pandemia, está tendo problemas psicológicos. Então, meu irmão, quanto mais oportunidade a gente der para uma pessoa experimentar qualquer esporte, independente se é triatlo, maratona aquática, corrida, meu irmão, pratique esporte que você vai ser mais saudável. Com certeza. Eu vou pegar a pergunta aqui do Raul, a frase do Raul, para a gente até perguntar, ele está falando aqui, dá uma força para nós do duatlon também. Acho que é para nós dois, então, Raul, vou também fazer vou tomar as duas também, a gente falar mais de duatlon. Você falou de uma prova de duatlon que tinha em Brasília, que era o 10-60-10. Duatlon Endurance. Era 10-60-10? E eu fiz, o pessoal cobra o duatlon. Eu, há 2 anos que eu não faço mais duatlon. Porque é o seguinte também, a gente tem que viver, né? Eu cheguei ao ponto da gente estar fazendo tanto evento que eu fui parar eu gosto de analisar muitas informações, muitos dados, né? E aí, o que aconteceu? A gente chegou a realizar entre triatlo, maratona aquática, duatlon e corrida de rua, só a MKS realizou 25 eventos no ano. É muita coisa. E a gente parou para analisar que a gente estava concorrendo com a gente mesmo. Infelizmente, Brasília não tem patrocínio. Então, você tem que bancar os eventos com as inscrições. Aí você não consegue fazer uma inscrição num preço tão acessível assim. E aí, as pessoas viravam para mim e falavam assim, cara, eu quero participar de tudo, mas eu não tenho dinheiro. Aí acaba que algumas coisas não deslanchavam. Por exemplo, o duatlon. Eu levei Copa Brasília de duatlon aí durante uns 4 anos, fiz duatlon Endurance pelo menos aí uns 8, 9 anos. Que duatlon Endurance já é uma prova de longa distância que eu tirei daquele Powerman que tinha no Brasil antigamente, lembra? Sim, sim. Que tinha dentro do Autódromo de Interlagos, eu tirei essa ideia e continuei fazendo. Mas aí chegou uma hora que eu tinha que escolher algumas coisas.
E é o que eu falo, tem várias empresas de eventos esportivos, não só em Brasília, como no Brasil. Então, cara, inicia um projeto, eu já iniciei vários, eu já semeei vários, já colhi frutos de vários, mas agora a gente está já de fim de carreira também, estamos cansados, mas, cara, tem oportunidade aí, o do Atlas é uma grande oportunidade. Os últimos anos que a gente fez, sabe onde a gente fez? Nos Peixão Sul, que já era fechado no domingo, e, irmão, era show, velho. Mó galera assistindo, é isso, tem que ver, o público tem que ver as pessoas praticando o esporte e procurar saber o que era aquilo que está acontecendo. Em CNTP, você acha que daria, por exemplo, para incluir o duatlon dentro da Copa Brasília, por exemplo, fazer uma categoria do duatlon? Do triatlo, não, porque a gente já está fazendo muita coisa junto, né, cara? Porque há 2 anos atrás a gente pegou a maratona aquática e jogou dentro da Copa Brasília. Se você vier na Copa Brasília normal, não essa agora que vai ter agora, por conta da PTO, a gente tirou a maratona aquática. Mas se você vier na de agosto, dia 1º de agosto, você está convidado, inclusive, para competir. A gente, enquanto está rolando triatlon, o olímpico e o sprint, a gente está tendo prova de maratona aquática na distância de 5.000, 2.500, 1.000, 300 metros para molecadinha e ainda faz um aquátlon. Se for parar para pensar, a gente está fazendo 7 provas no mesmo dia. Não dá mais para encaixar. E outra coisa é o trânsito, né? A gente não consegue segurar a ponte JK durante tanto tempo por conta de Brasília ter crescido, então é complicado. Tem que fazer. E outra coisa, muitos que fazem triatlo fazem duatlon. Se você colocar dentro, aí é menos gente ainda no duatlon. No aquatlon mesmo, a gente está conseguindo colocar 30, 40 atletas, que é uma galera que não é triatleta ainda, ou que já se aposentou do triatlo e ainda quer ter aquela adrenalinazinha de fazer uma troca, entendeu? Mas é uma porta de entrada para o triatlo. Tem muita gente que faz a maratona aquática e faz o aquatlon no mesmo dia. E tem vários exemplos hoje de atletas em Brasília que começaram na maratona aquática ou no aquátlon e hoje são triatletas. Entendi. Bom, Raul, vamos torcer para que venha a prova, como o Sérgio falou aí. Acho que o Powerman ficou um tempo, veio, voltou, tem uns 4 anos, chegou a voltar, fez a prova acho que em Indaiatuba e saiu de novo. E, enfim. E o Pedala Edu aqui escreveu, mandar um abraço para o Edu aqui também, que ele começou com mountain bike, tem a prova aqui da Blue Series, aqui em São Paulo, que o Gustavo Abad que faz, e ele começou como MTB também, depois nunca mais parou, hoje é triatleta, e é um caminho interessante e legal, né? Tem que democratizar o esporte, ou seja, senão fica tudo muito caro e a galera fica com medo, né? Também que acha que triatlo é Ironman, né? Ah, não vou fazer que são 10 horas de prova. Não, cara, tenta o mountain bike, chega aqui, faz aqui 1h30, 2 horas, você termina no sprint, na tua bikezinha, tranquilo, né? É uma forma outra de coisa, mostrar. A questão do tempo de treino também, né? Antigamente, quando você falou aí da raiz do triatlon aí, antigamente para tu fazer um Ironman, tu tinha que ralar muito, né? Tu tinha que ter muito tempo de triatlon para poder treinar e aí poder fazer um Ironman. Hoje tem gente aí que conhece, graças a Deus a marca Ironman cresceu no mundo, mas tem um lado ruim dessa história também, porque as pessoas conhecem o Ironman, mas não conhecem que tem triatlo sprint e o triatlo olímpico, entendeu? Tem triatlo com distâncias mais curtas. Esse é o trabalho nosso da MKS, de ficar alimentando, porque o cara que vai ser Ironman amanhã, ele tem que fazer um triatlo sprint e um olímpico, entendeu? Então, eu acho que essa é a saída, a gente divulgar mais as provas curtas e ser a porta de entrada. Isso que a gente tem trabalhado em relação ao mountain bike, em relação ao aquatlon e à maratona aquática. Sempre buscando levar para a primeira distância, que é o sprint. Depois vai para o Olímpica e depois tu vai para o meio Ironman e vai para o Ironman. Porque que acontece? É legal ter uma marca forte como o Ironman? Só que, cara, se o cara não tiver um histórico de atleta, ele pode até completar um Ironman, mas ele vai abandonar o esporte. Ele não tem vida longa no esporte. Para a gente que é do mercado, eu como promotor de evento, você como marketing e como as assessorias e as empresas que vendem produtos, é importante que você tenha vida longa para movimentar o mercado e o mercado crescer. Sim. Se você vai lá, tem uma experiência, beleza, realizei meu sonho, sou Ironman. E aí, nunca mais volta para competir? Eu conheço vários que fizeram isso. Nunca mais voltaram para competir, às vezes porque não gostaram ou porque tiveram lesões. Eu vi um podcast com o presidente da associação da Confederação Norte-Americana dos Estados Unidos de triatlon, e ele falou que era isso, acho que 60% das pessoas começam, não lembro direito qual era o percentual, mas quem começa pelo Ironman, 20% fica no esporte. Quem começa pelo sprint ou olímpico, 60% fica no esporte. Porque também, enfim, né, não vou comentar no detalhe, mas Ironman
é muito tempo de treino, o cara pega aquele, puta, foi, gastou e fala, pô, se é pra fazer isso de novo, eu preciso me planejar, preciso dar um tempo pra sua família, mas às vezes não é isso. Fala, cara, já fez, dá pra fazer normal, dá pra manter uma horinha de exercício por dia, você terminar um sprint, terminar um olímpico, né, enfim. E, Sérgio, você falou aí de prova longa, prova curta, como é que, quais são as provas que vocês têm hoje aí de triatlon na MKS? Geral, na verdade, pode falar todo o teu cronograma de provas aí. A gente, normal, cara, né? hoje a gente atende quase todo o público de triatlon que queira competir triatlon, né? A gente tem desde o sprint triatlon e a gente tem o ultra triatlon, que é o CE 515. A gente não conseguiu fazer a primeira edição ano passado, mas vai sair a primeira edição esse ano agora, com pouquíssimos atletas por conta da pandemia, que não é que não tem candidatos, eles não estão conseguindo treinar. Muitas cidades ainda estão com os clubes fechados, essas coisas. Então a gente tem a Copa Brasília de Triatlo com o triatlon sprint e olímpico. A gente tem o triatlon endurance, que já é tradicional, é considerado um dos Ironmans mais difíceis do Brasil. A gente está indo para o ano que vem para a 18ª edição. Aí depois a gente criou, em 2019, a gente criou o Tri 257, que é um pouco diferente do Ironman, porque o Ironman você faz tudo num dia só. Hoje você sabe que é muito difícil você fechar uma cidade o dia todo. E a Floripa já está sofrendo isso, cedia há muitos anos, e mesmo assim já está sofrendo isso. Muita gente contra o Ironman por estar bloqueando a cidade o ano todo, o dia todo. E aí a gente criou o Tri 257, que são 5 km de natação, 200 km de pedal e 54 km de corrida. Só que aí a gente fez o seguinte, para a pandemia, a melhor coisa que teve essa prova. Por quê? Primeiro, a prova é em 2 dias. Primeiro dia você nada 5 km e pedala 200. No segundo dia você corre 54. Segundo, você monta a sua equipe. Você que tem seus staffs, 2 staffs para te dar apoio. Ele vai remar do seu lado, ele vai de carro te dar segurança na bicicleta, te dar hidratação, te dar comida, te mostrar o percurso. E na corrida a mesma coisa. Então é um trabalho em equipe, é mais ou menos o que o B515 faz, só que pela metade da distância. Uhum. E aí, isso aí é a prova que a gente está apostando no crescimento dela muito alto. Em 2019 a gente fez uma edição, 2020 a gente não conseguiu fazer, e eu ia fazer somente uma edição esse ano. Quando o Ironman teve problema de não realizar em maio, teve muita gente que ficou órfão, que estava treinando com o Ironman e ficou órfão. Então a gente resolveu fazer esse Tri 257. A gente iria fazer ele junto com o CE agora, esse final de semana que vem. Só que quando a gente fez o Endurance agora em abril, muita gente veio falar com a gente que não estava conseguindo nadar. Pedalar e correr ainda vai. Mas não é ninguém que tem um privilégio como tem em Brasília de ter um lagão Paranoá que você vai nadar a hora que você quiser. Muita gente depende de piscina. Então aí a gente resolveu puxar essa prova para o final de semana do dia 17 de julho. E aí vamos fazer junto com o CE 515. O CE 515 já é o Ultraman. São 3 dias de prova, onde são 10 km de natação, 420 mais ou menos de pedal e 84 km de corrida. Sendo que no primeiro dia você nada e pedala 170 km, o segundo dia você só pedala 250 km, só 250 km, e no terceiro dia, para fechar, 84 km de corrida. E já para adiantar a galera que está assistindo, esse pedal de 170 km, por exemplo, é o que você falou no início, vai ser quase todo urbano. Vai ser quase todo dentro de Brasília. A gente está pegando o Lago Sul, está pegando o Lago Norte, está pegando a estrada que vai para o Gama. Então vai ser um pedal muito diferente, muito legal e muito seguro. E essas 2 provas estão com candidatura aberta? Já encerraram as candidaturas, agora essa semana a gente encerrou. O CE a gente deve estar largando aí com 5, 6 atletas aí, né? E o Tri 257 a gente tem essa edição de julho e vai ter a edição em outubro, que é o tradicional, que a gente faz em outubro, né? Então quem não conseguiu se candidatar para julho, a gente vai abrir a candidatura para outubro. E essa de julho a gente tem aprovado 14 atletas do Tri 257. Não são todos, eu acho que vão conseguir pagar a inscrição e confirmar por conta de problemas de pandemia e outros problemas pessoais, mas acreditamos aí que pelo menos 10 pessoas larguem no Tri 257. E aí é legal porque o segundo dia do UCE coincide com o primeiro dia do 257. Então vai ter mais ou menos umas 15 pessoas pedalando na rodovia aí. E, cara,
esse pedal de 200 quilômetros aí é um pedal irado. É um pedal que você anda no quadradinho todo do Distrito Federal, porque não vê o desenho do estado, é um quadradinho, e a gente pega uma estrada e é muito maneiro o pedal. Inclusive, passa pelo Poço Pedrão. Puta, que legal. Bom, quando abrir a candidatura da segunda etapa lá, me avisa, a gente põe aqui também no Mundo Tri pra galera que curte a longa distância. Esse final de semana teve... A demanda tá alta mesmo, você falou, né? Porque esse final de semana teve o pessoal lá aqui em São Paulo, na Estrada Velha de Santos, fez também, juntaram os amigos lá, o Tatá, o pessoal da EV3, fizeram ali um encontro dos amigos em distância Ironman. O povo geralmente encontrava para beber, agora encontra para fazer Ironman. Eu não entendo esse povo não, mas e fizeram lá, puta chuva, frio, mas foi bem legal também o clima. O clima é bem diferente, né? Da galera, né? Com certeza. Uma prova diferente. Porque no triatlon, no olímpico, no sprint, no próprio Ironman ainda tem um pouquinho disso. Mas no meio Ironman, cara, não é muito um ajudando o outro, entendeu? É faca no dente do começo ao fim e procurando bater suas metas, seus objetivos. As provas de ultra distância, não. Já é mais companheirismo, é uma equipe ajudando a outra. E é uma situação muito melhor, assim, eu acho muito mais legal. Volta um pouco ao que era a raiz do triatlon. E essa história da pandemia, eu falo que tem 2 momentos, né? Tinha antes de Cristo e depois de Cristo. Vai ter antes pandemia e depois de pandemia. Muitas coisas que estão acontecendo agora não vão voltar ao que era antes. E eu acho que essas 2 provas aí que a gente está trabalhando é o futuro do triatlo, assim. Não é que o Ironman vai acabar, mas hoje, por exemplo, para o Galvão colocar 2.000 atletas no Ironman em Floripa vai ser complicado em relação aos protocolos. Né? Uhum. Concordo. Falando então em protocolo, abertura, então desde o ano passado você pegou ali no final do ano, você conseguiu fazer a prova em dezembro, esse ano já realizou e vai para o 3º evento, então avisar para a galera, né, os protocolos são por cidade, né, por estado, então Brasília não é um estado, é um distrito, mas e Brasília já está liberado, então o Sérgio já está na 3ª prova do ano, e vamos falar do ano passado, vamos falar então já puxar o assunto da PTO, como é que a história da PTO no passado foi engraçada, né? Porque a tua prova já estava confirmada. Conta essa resenha aí que você passou os perrengues. Salvou o triatlo. A prova da PTO, para mim, ano passado, caiu de paraquedas, assim, faltando 10 dias para a prova. Porque estava confirmado o Challenge em Floripa, onde seria a prova do PTO. E eu acho que faltando 10 dias lá, os caras fecharam a porta lá em Floripa. E, infelizmente, os profissionais não conseguiram competir ano passado. Eles tinham essa premiação em dinheiro, não conseguiriam passar essa premiação em dinheiro para 2021. E aí o Santiago, que é meu vizinho aqui, porque é de Goiânia, vive aqui, me ligou desesperado e falou, meu irmão, vamos fazer isso aqui. Aí ele queria transformar a Copa Brasil no meio Ironman. Eu falei, irmão, não dá não. Porque a gente entra com 90 dias antes da prova, a gente entra com o licenciamento do evento, ainda mais agora os critérios estão muito maiores. Aí eu falei para ele, meu irmão, vamos tentar adaptar aqui uma distância aqui que dê para ajudar vocês e aconteça a parada. E aí a gente tem um percurso que é fechado para o Olímpico, que é 1.540-10 e dá para fazer o sprint lá dentro. E aí a gente adaptou e inovamos, fizemos uma distância diferente aí para a Elite, onde foi 1.500 metros de natação, 60 km de pedal e 15 km de corrida. Que inclusive vai ser essa prova de novo agora dia 13 de junho, mas que deu super certo, todo mundo que veio gostou muito, e a gente nem pôde divulgar muito, a gente segurou a onda, porque naquela época estava muito pior a questão de Covid, então a gente segurou a onda, pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não aparecerem para assistir, e mesmo assim ainda teve uma galerinha, entendeu? Mas aí, esse ano agora, eles vieram com mais antecedência, graças a Deus. E aí estamos trabalhando junto com o Mundo Tri, com o nosso triatlo, e está bem encaminhado o negócio. Vamos ter a transmissão aí através do Mundo Tri. Vai ser muito legal. E vamos ter o sprint e o Olímpico. Eu acho que vai ser um grande evento de triatlo aí no Brasil novamente, entendeu? Até responder aqui o Cravel, não sei como é que fala, que ele perguntou o que é a PTO. Vamos só fazer um adendo. A PTO é a Organização dos Triatletas Profissionais. Foi criada lá. A gente vai até soltar um vídeo na semana que vem explicando alguns detalhes da PTO, que tem várias regrinhas ali. Mas basicamente é a associação dos atletas lá, que se juntaram lá fora para tentar botar o triatlon, né, num patamar
alto, então estão copiando modelos que foram utilizados no tênis, no golfe, para valorizar o esporte através da valorização inicialmente do atleta profissional, e aí ele dá premiação, tem ranking, tem uma série de coisas. Essa organização foi criada em 2019, e agora, bom, tinha vários pontos para 2020, obviamente deu tudo errado em 2020, só que eles estão entrando no mundo inteiro com premiação, né? Então aqui em Brasília foi em dezembro, vai ser de novo $15 mil de premiação, vale ponto no ranking, e tem algumas outras ações que a PTO está criando, mas a gente vai soltar um vídeo na segunda-feira. Eu estou até com um roteiro aqui, acho que acabando a live eu já vou fazer aqui, gravar vídeo. A gente vai explicar um pouquinho da PTO, o ranking, como funciona um pouco. E o professor Silvio aqui falou 1560-15, o Célio tinha feito em Olambra. Essa distância acabou sendo bem legal, porque como o Sérgio falou, naquela live que a gente tentou, deu tudo errado na internet lá, você tem que pedir autorização antes e não pode simplesmente mudar o trajeto, né? E fazer 90K não dava, e a PTO obrigava que fosse a prova de distância maior que um olímpico. Então o Sérgio conseguiu montar ali dentro da logística que dava essa distância, que acabou sendo boa também, porque ninguém era especialista nela, né, Sérgio? Então fica todo mundo, a galera do olímpico é bom, mas é um pouco mais longo. Exato. E a galera do longo fala, pô, já é um pouquinho mais longo, já é a prova de 3 horas ali, né? Pede 3 horas. Enfim. E mesmo assim foi um percurso também técnico, né? Principalmente no ciclismo. A gente subiu a 8% lá 4 vezes. Para quem não conhece, essa subida é depois da Ponte JK. E a subida é muito dura. Inclusive, a gente usa ela no triatlo endurance. Você não precisa colocar fiscal de vácuo. A subida já faz com que o pelotão se dissolva. E para você ver, os caras, a elite aí, Santiago, essa galera, desceu aí a 90, 93 km por hora essa descida, que é aquela história, né? Tudo que sobe, desce. Então, na hora de descer também, os caras setaram a pua e, graças a Deus, deu tudo certo. E a transmissão também esse ano vai ser show, né? Porque a do ano passado é brincadeira, hein? Tem muita gente falando, pô, a transmissão, não sei o que, ano passado, como o Sérgio falou, a prova foi fechada com 10 dias de antecedência. E não era para divulgar, que estava todo... Porque, como você falou, né? Quando cancelou o challenge, o pessoal falou, puta, cancelou o challenge, o que a gente faz? Aí começaram a olhar no mapa, as provas estavam abertas, né? O Santiago foi falar com você. Eu lembro que eu conversei com o pessoal aqui da EVTRI também, porque ia ter uma prova da EVTRI. Então, né, pegaram o calendário... Ia ter Troféu Brasil. Ia ter Troféu Brasil. Falaram, cara, onde é que ele vai tentar encaixar? E aí foi tudo cancelando e o Sérgio ali falou, cara, vem pra cá. E aí a gente falou, cara, vamos ficar calado, porque é melhor não fazer estardalhaço, né, e ter a prova do que fazer barulho e não ganhar nada. Para você nada. ver o Troféu Brasil, a prova era no mesmo dia da Copa Brasil de Triatlo, Troféu Brasil, e a prefeitura lá barrou, o Ministério Público, a prefeitura barrou o evento na sexta-feira, 2 horas da tarde, e a prova sendo no domingo, né? A gente, graças a Deus, conta com o apoio do governo do Distrito Federal em relação aos protocolos. Para quem não sabe, desde quando começou a pandemia, a gente pegou os protocolos que foram criados pelo Ironman, o Galvão disponibilizou para a gente, e aí depois a Confederação Brasileira de Triatlon também disponibilizou os protocolos. Só que a realidade da Confederação e do Ironman é uma realidade que 90% do Brasil, de organizador de evento, não vive. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses protocolos, estudei eles e caí para a realidade que é o que a gente vive. E apresentei aqui na Secretaria de Esporte, foi aprovado e é por isso que a gente está trabalhando. Tem muita gente aí que meteu o pau na época do Triatlo Endurance esse ano. Um absurdo fazer, não sei o quê. A gente ficou calado, a gente podia ter colocado muito mais atleta. A gente foi o único que fez, dava para ter largado aí com 450, 500 atletas. A gente manteve o que tinha do ano passado, porque a gente ficou devendo essa prova do ano passado, e deu 180 atletas, mais ou menos. Então, a gente não estava preocupado só com dinheiro. A gente estava preocupado em fazer bem feito e mostrar para as autoridades. Aqui Brasília já conseguiu enxergar, mas mostrar para as autoridades dos outros estados que dá para fazer com responsabilidade e ir voltando aos poucos. O que não pode é parar tudo e não ter previsão de volta. Isso que é complicado. Infelizmente, a cada dia, de cada semana, a gente está vendo notícias de empresas de eventos aí tradicionais que estão falindo, estão fechando e não estão conseguindo sobreviver. Né?
Vamos até aproveitar então para puxar esse bonde agora para a etapa que vai acontecer dia 13, agora na próxima semana. A gente fala já detalhes da transmissão também. Mas, enfim, como é que funciona? Eu acabei de receber uma pergunta aqui também: como é que vão ser os horários de largada? Qual é a diferença da PTO, sprint olímpico? Os protocolos também, enfim, contar um pouquinho de como é que vai ser o evento. Quem quiser já pode entrar no site copabrasilestriato.com.br, os horários das largadas já estão lá disponíveis. A gente colocou a largada da PTO às 6 horas da manhã, como é a prova mais longa, a gente tem que largar ela primeiro, só que provavelmente tem que ver, eu estou monitorando aí o nascer do sol, né? Mas provavelmente vai ser 6h15 da manhã, a largada do PTO, mas a gente está programando e licenciou o evento para 6 horas da manhã. E aí, depois que acabar o ciclismo, outra coisa diferente e facilitou nossa vida para essa segunda edição aí da PTO, ano passado a gente não tinha parâmetros de tempo, de quantos atletas iam demorar para completar cada modalidade. Então a gente meio que deu um tiro no escuro, assim, em questão das largadas das outras modalidades, né? E esse ano eu já tenho parâmetro, eu já sei quanto o primeiro fez, quanto o último fez, então a gente vai largar 8 horas, 8h15 da manhã, a gente larga o Olímpico, onde todos os atletas da PTO já teriam terminado a prova de ciclismo. E aí a gente vai largar o Olímpico e 1 hora depois a gente larga a prova do sprint. E aí depois do sprint a gente ainda larga o A4. Legal. Bom, tá respondido aí, né, Igor? Direitinho. E como é que vai ser os protocolos, enfim, a questão da... É legal citar aquele negócio da transição separada, tudo... Então, desde o ano passado na PTO, a gente fez 3 transições e vai ser feita de novo, uma transição somente para Elite, uma transição somente para o Olímpico, uma transição somente para o Sprint. Até porque, como os horários de largada são diferentes, o horário de check-in e check-out de bike também é diferente. Quanto menos tempo mantiverem dentro da arena, é melhor para todo mundo. Outra coisa, questão de protocolo, a gente tirou, infelizmente tivemos que tirar as tendas de serviços, né? Pós-prova. Massagem, aquele pós-prova com fruta, açaí, isotônico, a gente fez uma parada mais industrializada para você pegar e já ir para o seu cantinho. Não pode montar as tendas de assessoria, não tem cerimônia de premiação. Então, tudo isso a gente está fazendo, é ruim. É ruim para a gente, é ruim para o público, é ruim para todo mundo. Mas pelo menos a gente consegue manter a modalidade ativa. Na hora que tudo for liberado, todo mundo estiver vacinado, a gente vai liberar de novo. E uma outra coisa que eu quero passar para você, a gente está fazendo uma pesquisa com todos os atletas que participaram do Triatlo Endurance, da Copa Brasil de Triatlo e da Maratona Aquática. E é uma pesquisa sobre dados para a gente poder... Não adianta você chegar num órgão e ficar vendendo sonho. Quem vende sonho é padaria. A gente tem que vender dados. E a pesquisa que a gente está fazendo é em cima da Covid-19. Quantos atletas já foram vacinados? Quantos não foram? Quem já pegou Covid? Quem não pegou? Qual foi o ano? Qual foi o mês? Se você se sentiu seguro com os protocolos que foram utilizados. A gente tem álcool gel espalhado em todas as áreas de transição. A gente está trabalhando com todo mundo, todos os colaboradores com máscara. Então, a gente está tomando o maior cuidado possível, entendeu? E aí, depois eu vou mostrar isso em números, a gente pode até compartilhar para vocês aí, para ajudar as outras organizações do Brasil a voltar a fazer triatlo. Pô, muito legal, porque no sábado passado, a gente soltou um estudo da Federação Japonesa de Atletismo, que ele fez um levantamento parecido lá no Japão, com provas, foi bem legal, está até no site para quem quiser ver. E é legal ter um caso aqui interno, justamente que você vai balizar muita gente, vai dar segurança, acho bem legal, bem bacana a iniciativa. E o Cravel está perguntando aqui, está rolando tenda para deixar as coisas na prova, pré-prova? A tenda de guarda-volume, até a etapa passada, a gente tinha tirado a tenda guarda-volume, mas a gente vai colocar uma tenda de guarda-volume agora, até porque vai ter mais atletas participando e muitos atletas que são de fora de Brasília, né? Para você ver como o triatlon está crescendo, essa etapa agora, 60% dos atletas, independente de PTO, né, que a elite é outro patamar, mas eu falo a nível de sprint olímpico, 60% dos atletas que vão participar da prova são de fora de Brasília. É isso que a gente está focando, é mostrar para o Brasil que Brasília tem triatlo de qualidade e que tem um lugar bom para treinar, um bom lugar para competir e que é o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. De onde você estiver no Brasil, você consegue chegar em Brasília através de um voo só.
Então, a gente quer fazer com que o marketing que a gente está fazendo é fazer com que, depois que acabe a pandemia, tudo volte ao normal, a Copa Brasília esteja posicionada entre os principais campeonatos do Brasil. Não, vai estar, com certeza. E vamos falar então um pouquinho também dos segredos que vai ser essa prova. Como o Sérgio já adiantou, a transmissão dessa prova vai ser diferente. Como a gente teve tempo, né, dessa vez, né, Sérgio, para poder pensar, repensar, a PTO está dando está liberando, investindo uma verba, né, ela quer fomentar o esporte, então ela entende que a transmissão é imprescindível para fomentar o esporte. Então a PTO está entrando com uma verba exclusiva para a transmissão do evento. Então, a gente vai passar mais detalhes semana que vem, mas vai ser no YouTube do Mundo Tri, uma transmissão com 5 câmeras, drone, moto, vai ter comentarista, vai ter narrador. Então, quem pôde acompanhar da outra vez, né, que foi o celular do Bonder com a Ohata fazendo a live, que quebrou um galhaço, todo mundo conseguiu ver. Esse ano vai ver o que a gente vai fazer e o patamar que a gente vai colocar o triatlo, né, Sérgio? Com certeza. O que a gente já falou na live anterior, né? Que a gente teve todo mundo junto, você, o nosso triatlon e a MKS, nunca isso aconteceu no Brasil, né? 3 segmentos diferentes, que é o atleta, o organizador de evento e a empresa de publicidade, marketing, que movimenta a mídia todinha. É o maior site e respeitado no Brasil, na América do Sul. Nunca teve isso. E é isso, eu abri mão de muitas coisas, você abriu, o nosso triatlo abriu para a gente fazer a parada acontecer. E é isso que a gente quer fazer, a história, porque o triatlo não é meu, não é seu, não é do nosso triatlo. O triatlo é do Brasil. A gente tem que fazer com que a cultura do triatlo cresça do mesmo jeito que a cultura do surf, do skate e de outras modalidades estão crescendo. E esse é o objetivo maior da PTO, né? Ter uma cultura de triatlo no mundo. Não, com certeza. Vai ser um negócio bem legal, como você falou. Tá todo mundo abrindo mão de muita coisa, então foi uma união bem legal, porque a gente, o Mundo Tri, está indo de graça, está indo pago para Brasília, pago do nosso bolso. O dinheiro da PTO foi todo para a transmissão, para fazer a melhor transmissão que a gente puder dessa prova. Eu vou trabalhar de graça na prova, o Bauman do nosso teatro vai trabalhar de graça na prova. O Sérgio liberou o narrador dele para a gente. Liberou a Mormai, as liberou o inscrições da Elite não estão sendo tudo. pagas. As inscrições é 0,800. Todos os atletas que estão competindo na Elite não estão pagando inscrição. E é isso. Porque a gente tem que fazer a máquina girar, porque lá na frente a gente vai colher os frutos. Você, como empresa de publicidade, o nosso triatlo vai ter mais gente gostando da prova do triatlo e vão surgir novos atletas para a Elite. E a MKS vai estar trabalhando a base e alimentando a modalidade. Com certeza. Fugir um pouquinho aqui só da MKS, que o Acroco aqui perguntou sobre o 70.3 São Paulo. Cara, não fazemos ideia de o que vai acontecer. O Ironman não posicionou ninguém, eles geralmente não posicionam a mídia. A gente já tentou pedir alguma coisa antes, eles preferem soltar sozinho. Mas São Paulo, eu moro em São Paulo, então São Paulo as coisas não estão liberadas ainda. Teria algumas provas que, em teoria, agora em junho vai ter o Internacional de Santos. Então é legal entender se vai ter a prova, que o evento acontecendo já é um sinal de que as coisas estão voltando. Bom, voltando para a nossa PTO aqui, o Tomás fez uma pergunta boa aqui. Quais atletas já confirmaram presença? A gente fala, Sérgio, ou não? Segura. Vamos fazer o seguinte, você que é o maior site de triatlon do Brasil, da América do Sul, eu vou te mandar a lista. Você marca, que nem aquele dia que eu marquei a abertura da terceira etapa da Copa Brasília, dia 20 às 20h20, com 20%. Você marca aí a hora que você vai divulgar a lista, eu já mando para você hoje. E aí você faz seu marketing aí para todo mundo entrar no site do Mundo Tri aí e saber a lista. Não, com certeza. Vou dar um spoiler aqui para o Tomás. Assim, o pessoal que está para a Olimpíada, né? Que é o Messias... Messias, Jennifer, Luísa, a Vitória, a Vitória mora fora, né? Mas o pessoal não vem, porque está focado nas Olimpíadas, na preparação olímpica. O Colucci não vem também, acho que vai fazer prova fora, ele está como reserva, agora não me lembro. Mas, tirando isso, os principais todos vêm. Vamos segurar. Eu estou falando sem falar, né, Sejão? Mas os principais todos vêm, então... Vai ter a Morelli, vai ter uns caras aí. Eu vou deixar só a Morelli aqui, a primeira deixa só.
Ó, a Flávia está pedindo aí para abrir inscrição da etapa de agosto, a gente já abriu. Entra todo dia lá no site, lá, porque tem muita gente que se inscreve e acaba esquecendo de pagar o boleto, cai o boleto, abre a inscrição automática de novo. Uma outra coisa que é um segmento muito legal que o Mundo Tri pode pegar aí como gancho, já vou te dar uma palhinha. Essa prova de junho é recorde de participação de mulheres. Isso é um movimento que está crescendo muito no triatlon. E eu te falo que somando a prova de... Não vou falar nem de PTO. Vou falar de sprint e olímpico. A gente tem mais de 100 mulheres inscritas nessas duas provas da etapa de junho. Pois são 300 atletas, 370 atletas? 370. Pô, então aí estamos com 25%. Estamos quase chegando aos 50%, que é a nossa meta. Cara, e a mulherada está crescendo no esporte, está se movimentando. Que legal, isso é bem bacana, esse crescimento realmente é um dado bem interessante, bom de ver esse crescimento que vem de todo lado, né, Sérgio? Crescendo o esporte está valendo e quanto mais mulher no esporte, melhor para a gente, o esporte está precisando. Triatlon também, a gente pôde conversar com a Carol Furriela, conversei com a Bruninha Man também, estamos tentando fazer a força maior também para trazer mais mulher. Tem mais mulher praticando já, né? Acho que agora com a explosão da mountain bike. Agora vamos fazer elas experimentarem o triatlon também, que vai ser bom. E já estão começando a aumentar também, a Furriela mesmo tem, a Tati Porto aqui em Brasília tem, aumentar a quantidade de assessorias de técnicas mulheres, né? Porque a maioria das assessorias esportivas hoje ainda são técnicos homens, né? E eu acho que essa questão das técnicas sendo mulheres, para as próprias mulheres é muito melhor, porque elas se entendem, elas têm as características próprias e é muito diferente da relação do homem e da mulher, né? Com certeza. Sérgio, está acabando aqui o tempo da live. Deixa eu só falar para o Tomás aqui que durante a semana que vem a gente vai fazer uma série de ações falando dos atletas que vão estar na prova, enfim, a própria nosso triatlon vai revelar. A gente já tem um start list prévio, tem alguns atletas que ainda estão para confirmar a presença, mas a gente já sabe 90% aí, né, Sérgio, de quem vai participar. Mas a gente vai soltando aos poucos também para deixar a ideia na semana que vem divulgar bastante a prova, para ficar bem no Top Trends aí, para quando chegar domingão, o show de triatlon aí, acho que numa transmissão que nunca foi feita no Brasil, no formato, numa união que nunca teve no Brasil, então para mostrar que a gente está aqui para acrescentar no esporte, para botar o triatlon onde ele deve estar, e é muito legal contar com o teu apoio já no passado, que salvou o ano, e esse ano de novo, desde as conversas, né, iniciais, a que a gente está tendo, tudo que a gente está armando junto. Então, te agradecer agora em nome do Mundo Tri também, por toda a amizade aí, toda a correria aí, que toda hora é mensagem pro lado, Sérgio, me salva nisso, me salva naquilo. Então, cara, te agradecer bastante. Você já fez muito pelo triatlo, continua fazendo, então muito legal poder contar contigo nisso aí. E deixo teus portas do Mundo Tri sempre abertos para MKS para você. Não, eu que agradeço a oportunidade aí. E é aquilo, né? A gente trabalha para a modalidade, a gente não trabalha para a gente quer dar o melhor da gente para os atletas, ser a melhor experiência possível, para que esses atletas tenham vida longa dentro da modalidade e a gente consiga movimentar essa máquina todinha. E dar um spoiler também, né? Que ano que você chega aqui quarta-feira, de repente a gente vai fazer umas tomadazinhas de vídeo aí do percurso e essa famosa subida de 8% que ninguém conhece, vai conhecer aí através do Mundo Tri. Não, com certeza. Vai ter muita geração de conteúdo na semana que vem. Fiquem ligados, galera, aqui, tanto na MKS quanto no Mundo Tri. Se inscreve também lá no YouTube do Mundo Tri, que vai sair muita coisa legal. Lá estamos armando um negócio maluco aí. E essa subidinha dói, que eu sei que eu já fiz o Endurance de Brasília, sempre falo, sou um cara que faz mais propaganda do Endurance de Brasília. Vamos fazer o 70.3 mais difícil, mais justo que tem. Não tem vácuo, não tem moleza um segundo. Somente para os fortes, né? Somente para os fortes. E depois, eu só lembro da chegada, tinha o buffet da Sweet Cake. Exatamente. E esse ano a gente não pode fazer por causa da pandemia. Mas quando passar a pandemia, a gente vai voltar a fazer de novo. Fechado. Sérgio, obrigado. Obrigado a todo mundo também que ficou, que acompanhou a live. E fica ligado aí que tem coisa vindo aí na semana que vem, né? Valeu. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que assistiram aí. Fiquem ligados aí que o triatlo vai crescer muito ainda no nosso país. Fechado. Valeu, galera. Boa noite. Falou, Sérgio. Valeu, um abraço, tudo de bom para você. Você também.